A universidade pública com maior número de vagas pelo SISU são 320 vagas, geralmente a lista de espera que mais roda, e eu quero te contar aqui 7 informações para que você consiga uma vaga nessa faculdade. Eu sou Sabrina Oliveira, eu sou especialista em aprendizagem e neurociência e aqui eu tô falando da UFMG. Eu sei que dá um susto porque ela tem uma das maiores notas de corte, mas por outro lado, como a gente tem o maior número de vagas, é uma das universidades que mais chama na lista de espera. E eu tenho vários alunos aprovados, como eu quero te mostrar aqui, o Henrique, a Duda, a Lorena, a Isabela, e eu quero te contar 7 informações que vão ser essenciais para que você possa ser aprovado no UFMG, para que você garanta uma dessas vagas, e na 7ª informação vou contar um pouco da rotina desses aprovados. Então assista até o final esse vídeo. Então eu separei 7 informações para você que quer estudar no UFMG. A primeira, que é a UFMG, é a faculdade que oferece maior número de vagas pelo SISU, são 320 vagas, o que significa que apesar da nota de corte ser uma nota de corte alta, ela costuma chamar muito na lista de espera, uma das faculdades que mais chamam na lista de espera, e por isso sua chance aumenta e existe uma diferença normalmente grande entre a nota de corte da chamada regular e a nota de corte de quem entrou por último na lista de espera. Por exemplo, neste momento, a gente está neste ano na 10ª chamada. Foram convocados 55 excedentes e a nota de corte da chamada regular foi 811,06, que eu anotei aqui. E a última pessoa chamada, a nota dela foi 795,82. Ou seja, 811, nossa, dá uma assustada. Agora, 795, é claro que é uma nota de corte alta, que eu tô falando de ampla concorrência, mas já é um número bem menor do que os 811. E eu queria te mostrar o que aconteceu ao longo do tempo. Dá uma olhadinha aí nessa tabela que eu tô te mostrando, que é exatamente, olha, pensando na ampla concorrência. A gente foi olhar 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 está na 10ª chamada, mas ainda pode chamar mais alguém. A gente vê, olha, 67 pessoas sendo chamadas, 81, 57, 2021 foi um ano atípico, teve uma questão das universidades paulistas, uma mudança de data, afetou em todas as chamadas de listas de espera. Mas no geral a gente vê, olha, 60, 80, 57, nesse momento a gente está com 55 na lista de espera de 2022, então há esperança e a gente vê uma diminuição aqui, olha, 6 pontos, 14, 12, 2021 foi atípico, né, gente? Mas esse ano a gente já tem uma diferença de 15 pontos. Não fique preso só na questão da nota de corte. Segundo ponto que faz muita diferença. A UFMG, ela abre todas as vagas no SISU do primeiro semestre. Então, o que significa? Tem uma turma que vai entrar no primeiro semestre e tem uma turma que vai entrar no segundo semestre. Mas todo mundo vai ser selecionado pelo SISU do primeiro semestre. E você pode usar isso de forma estratégica. Eu quero te mostrar a história da Martina, que foi minha aluna. O que ela fez? Ela queria muito estudar na UFMG, aí ela deixou a nota dela na lista de espera de 2021, que foi aquela lista de espera que rodou pouquinho, diferente dos outros anos. Aí ela não foi chamada, mas a nota dela dava para passar em uma outra universidade. Aí, no segundo semestre, ela colocou a nota dela para o FJF. E aí passou super bem, tem a foto dela aqui aprovada. Mas como atrasou ali a questão da pandemia e tudo mais, e demorou a começar a aula da UFJF, ela continuou estudando e aí ela fez a prova do Enem seguinte para a UFMG. Então ela foi aprovada na UFMG no Enem de 2022. Mas 2021, apesar de não ter sido aprovada, ela conseguiu passar na UFJF e deixou o nome dela lá na lista de espera de 2021, que não rodou tanto naquele ano, mas se fosse qualquer outro ano, ela teria sido aprovada ali na lista. Terceiro ponto, existem mais de 35 combinações de pesos diferentes e bônus. Então tem faculdade que tem peso 4 para ciência da natureza, tem faculdade que tem bônus regional, então tem várias combinações diferentes. A da UFMG é a mais simples que tem, que é o que a maioria adota, é peso 1. Então é tudo 1, o que a pessoa vai ter que fazer, né? Ela vai pegar as notas dela de naturezas, matemática, linguagens, humanas, redação, vai somar isso aí, dividir por 5 e vai fazer uma média disso. O que significa? Que como a gente está falando de peso 1, o que é importante ser muito valorizado? Redação e matemática. Porque matemática a gente tem 45 questões, né? Biologia, física, química, a gente vai ter mais ou menos 15 questões, às vezes 17, às vezes 13. E a TRI valoriza muito matemática. Inclusive, se você tem dificuldade em entender a TRI, que é o sistema de correção do Enem, vou deixar um card aqui de um vídeo que eu explico de forma detalhada o que é a TRI. Se você quer passar pelo Enem, se você quer passar pelo SISU, se você quer estudar no FMG, você precisa entender as regras do jogo, então saiba tudo sobre a TRI. Tá bom, Sassá, mas quanto, no final das contas, eu preciso acertar para eu ser um aluno da UFMG? E aí eu vim te trazer clareza com uma informação que vem direto da cartilha feita pelos próprios estudantes aprovados na UFMG. Essa cartilha ela é muito rica, ela tem espelhos de redação, ela tem as
notas que cada aprovado tirou ali em cada uma das áreas, nas redações, e eu quero te mostrar. Aqui eu tô dando um exemplo da ampla concorrência, mas depois você pode consultar os exemplos das cotas e de outras situações também. Então, o que a gente vai olhar aqui? A gente olhando aqui nesse quadro, a gente vê que tem pessoas, olha, que tiraram 149, que tiveram 149 acertos, 151 acertos. A gente observa ainda que teve gente que tirou, olha, 35, 32 em linguagens, mas as notas de matemática e de redação geralmente são as notas mais altas. Então, o número de acertos ali em matemática, a gente vê um mínimo de 37. Enquanto em linguagem, a gente vê ali 31, 30. Redação, geralmente, a nota mínima para aprovação em medicina, em ampla concorrência, é 880, 900, 920. Então, é muito importante a gente priorizar redação, matemática, pensando nesse peso 1 e na TRI. Quinta informação que pouca gente sabe é que desde 2020 a UFMG começou a oferecer vagas de transferência. Então, o que acontece? A pessoa tem que estar cursando medicina, tem que já ter feito pelo menos 300 horas na faculdade dela de origem, e aí ela faz a seleção pela nota do Enem. Só que ela pode utilizar os últimos 6 anos de nota do Enem. Eu tenho uma aluna, que é a Isabel, que ela fazia medicina na UFOP, e como a família dela era de Belo Horizonte, ela conseguiu essa transferência. O que acontece? Em 2021, a nota de corte mínima ali da lista de espera foi 811, e por transferência foi 805. Então, às vezes, a pessoa ela consegue essa transferência por essa questão da faculdade, mas ela já tem que ter cursado, de acordo com as normas, né, da última transferência, pelo menos 300 horas nessa faculdade que ela está atualmente. O sexto ponto que eu quero te mostrar é como acontece geralmente uma evolução de notas. E eu quero te mostrar as notas da Isabela. Isabela foi minha aluna nesse último ano dela aí da aprovação. E o que a gente consegue perceber? Que ela fez o Enem aqui, né? Fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e ela saiu de 698 para 830. E eu já conversei muito com a Isabela, acompanhei a Isabela de perto, e eu vejo que, por exemplo, em alguns momentos aqui, né, que ela estudou um ano inteiro e saiu de 739 para 744, ela cometeu um erro que eu não quero que você cometa. Ela continuou estudando do mesmo jeito, com aulas, questões do capítulo, lendo a teoria, fazendo resumos, e aí ela estudou o conteúdo todo de novo. No começo é importante que ela estude principalmente a teoria, os exercícios. Agora, para a gente aumentar ali uma nota de 770 e chegar nos 830, como foi o caso da Isabela, os pontos mais importantes são revisão e revisão dos erros. E eu tô falando isso pra você porque eu não quero que você passe 5 anos para descobrir o que a Isabela descobriu ali no último ano dela. Que o estudo dela, muitas vezes, ele não era tão eficiente para conseguir ter esse aumento final de notas, que é o aumento mais difícil que tem. E o sétimo e último ponto é o seguinte: como eu te mostrei aqui, eu tenho vários alunos aprovados no UFMG, inclusive na turma de 2022, dos 9 primeiros lugares, 3 são meus alunos, a Lorena, a Ana Clara e o Henrique. Eu quero te contar o que foi importante na rotina deles para a aprovação. E eu destacaria 5 pontos. Primeiro é um cronograma específico para cada um. O segundo é o estudo de qualidade. Então, ainda que estude menos, mas estude com qualidade, com eficiência, que realmente aprenda cada um dos tópicos. O terceiro ponto é a revisão. Muita gente deixa de lado a revisão. Isabela, inclusive, deixou de lado a revisão em um determinado momento, na hora que a gente coloca a revisão ativa e diferenciada. Então, não precisa de revisar todo o conteúdo, mas precisa de revisar com mais frequência aquilo que está errando mais, aquilo que mais cai. O quarto ponto é a questão do preparo mental e emocional, estratégia de prova, fazer simulado toda semana, corrigir os simulados. E o quinto é a questão do acompanhamento. Ter um acompanhamento faz muita diferença. Eu vejo que para esses meus alunos, para Isabela, para 778, para 830, faz toda a diferença. E se você quer ter meu acompanhamento com minhas orientações, eu tô sempre aqui no YouTube te passando as melhores orientações. É só se inscrever aqui, ativar as notificações, que eu vou te acompanhar por aqui também. Vou ter o maior prazer em ter você como aprovado. E pra gente finalizar, tenho 2 recados, um presente muito especial. Eu sei que você ficou curioso ou curiosa com a cartilha dos aprovados, para saber o espelho de redação, quantos acertos cada um fez, e eu já deixei aqui na descrição para você baixar a cartilha da turma 162 e 163. E por último, eu quero deixar aqui o link de um vídeo que eu gravei há mais tempo, há alguns anos, com a Ana Laura, que foi minha aluna também, é aluna do UFMG, está se formando agora, e ela fala um pouco da experiência dela na UFMG, o que ela gosta, o que ela não gosta tanto, o que para ela faz mais diferença, e eu tenho certeza que ouvir sobre um aluno da UFMG também vai te deixar mais preparado para a sua aprovação. Um beijo e não se esquece de se cadastrar aqui para ter meu acompanhamento.